Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, tem uma história da Fórmula 1 que eu queria contar faz bastante tempo aqui no canal, que é a última vitória da equipe Benetton e também a última vitória de Gerhard Berger na Fórmula 1, né? Porque eu acho essa história muito bacana, né? Porque a Benetton foi uma equipe que começou a sua caminhada em 1986, né? E um dos pilotos que começou essa caminhada foi o Gerhard Berger. E a primeira vitória da Benetton também foi do piloto austríaco no GP do México daquele ano. Então, assim, o Berger teve a última vitória da Benetton e a primeira também, né? Duas vitórias na equipe na carreira toda, mas fato é que, assim, ele encerrou um ciclo vitorioso da Benetton, né? Vitorioso no aspecto de ganhar corridas, título só veio dois, né? 94, 95 com o Michael Schumacher. E a questão é que para mim, no GP da Alemanha de 97 foi a melhor corrida de Gerhard Berger na Fórmula 1, analisando todo o contexto, né? Porque assim, vamos primeiro pegar o lado do piloto. Gerhard Berger é um piloto australiano que estreou na Fórmula 1 no final do ano de 1984 na equipe Erros. Para quem acha que a Erros era só uma equipe com carro laranja lá no início dos anos 2000, eles estavam na Fórmula 1 desde 78. Nunca fizeram também nada de muito relevante, uma pole position, 2 segundos lugares, nunca ganharam uma corrida, mas até que ele já mostrava bastante velocidade naquela época, e aí a Benetton, que era uma equipe iniciante, 86, resolveu entrar com tudo e eles fizeram um carro interessante que no México com o Berger conseguindo a sua primeira vitória, né? Essa corrida que seria também muito importante naquela disputa de título acirrada que acontecia entre as Williams de Nelson Piquet e Nigel Mansell e obviamente a McLaren de Alan Prost que se sagraria campeão. E assim, em 87, né, o Berger ele foi para a Ferrari, né, e na Ferrari ele encerrou um jejum de vitórias que durava quase 3 anos ao vencer o GP do Japão de 87. Em 88 foi o único piloto fora das McLaren a ganhar uma corrida, vencendo nada mais nada menos que o Grande Prêmio da Itália pela Ferrari, o último GP ainda com a presença do Enzo Ferrari vivo, então assim, tinha um gosto especial. Ele ganharia mais uma corrida pela Ferrari em 89, e o que aconteceu? Em 1990, eu acho que aí a maior parte das pessoas, as pessoas já deviam conhecer o Berger antes, mas é que como ele viraria companheiro do Senna, aí é aquele negócio, estaria indo para a McLaren, teoricamente o melhor carro do grid, né? E na primeira corrida dele na McLaren ele foi pole position. Imagina, você ser companheiro do Senna e na primeira corrida conseguir desbancá-lo em uma tomada de tempo, que era a especialidade dele. Mas a alegria não durou tanto, né? O Berger, ele não era tão rápido quanto o Senna, mas ele tinha um bom ritmo de corrida, né? Eu acho assim, evidentemente não eram pilotos do mesmo nível, então o Senna venceu o Berger nos 3 anos, mas em várias oportunidades faltou sorte para o piloto austríaco e eu acho que a melhor temporada dele na Fórmula 1 foi na McLaren em 1992, porque ele ganharia 2 corridas naquele ano, o Senna ganhou 3, ele ficaria a 1 ponto do Senna no campeonato, isso não é pouca coisa, entende? Foi um campeonato muito bom do Berger. E aí a gente teve ele voltando para a Ferrari em 93, em 94 ele ganharia mais uma corrida, encerrando um grande jejum de vitórias da equipe italiana, né? Eles não ganhavam desde o Prost em 90, aí ele ganharia o GP da Alemanha de 94. E essa pista é especial, né, para o Berger, porque o Berger sempre foi um bom piloto em Hockenheim. E aí o que acontece? Quando ele volta para a Benetton em 1996, a Benetton ela tá com um carro que assim era herança do que o Schumacher e o Rory Byrne tinham deixado, né? E era um carro extremamente traseiro e extremamente veloz, né? E assim, o Berger e o Alesi, que foram a dupla da Benetton, tanto em 96 e 97, eles não se acostumaram muito com o carro e alternaram alguns resultados, fizeram vários pódios lá. Na maior parte do tempo, o Alesi se deu melhor com aquele carro do que o Berger, mas os grandes momentos da Benetton, tipo os momentos mais próximos de vitória, era com o austríaco. E aí em 96 ele estava liderando o GP da Alemanha. E assim, essa é uma pista que inevitavelmente você vai ter que ter um carro traseiro, porque você precisa colocar pouquíssima pressão aerodinâmica para os carros andarem em alta velocidade nas longas retas do antigo Hockenheim, que é um pecado, um crime que ele não exista mais. E assim, né, a corrida de 96, o desempenho dele foi ótimo, ele estava liderando e a 2 voltas do final, 3, né, o motor estourou e o Damon Hill acabou vencendo. O Hill não ia passar o Berger se o motor não estourasse, né, o Berger estava fazendo um trabalho incrível defendendo, mas naquele ano, assim, você podia dizer, a performance dele foi boa, mas o carro estava bom, o Alesi estava ali alguns segundinhos atrás, não ficou muito longe, terminou a corrida em segundo. Só que em 97 era mais especial essa vitória dele pelo aspecto de ele estava 1 mês e meio sem correr.
ele teve que fazer uma cirurgia. E no meio do período de afastamento dele da Fórmula 1, ele perdeu o pai. Então, assim, ele foi para a Alemanha, né? Tipo, sem, talvez o carro já tivesse atualizações, né? Sabia o que esperar. Porém, ele chega lá, consegue a pole position, por assim, centésimos ele conseguiu a pole position, com o carro da Benetton que teoricamente deveria ser inferior ao do ano passado, porque eles tiveram dificuldades de evoluir o carro para uma natureza completamente diferente de pilotagem dos seus dois pilotos, e aí chega a corrida e é um show de Gerhard Berger, né? Porque é aquele negócio, eu falo assim, os gênios, né? A gente fica até meio cansado de elogiar e tudo isso, mas existem esses bons pilotos que no seu melhor fim de semana, né, são capazes de fazer corridas muito brilhantes, né? A gente já teve o Weber fazendo corridas muito fantásticas na Red Bull, a gente já teve até o próprio Sérgio Pérez no GP lá de Saquê, podemos dizer até o Bottas no GP da Turquia em 2020, né? Aqui tem aqueles pilotos que não são recebidos com tantos louros porque não foram campeões mundiais. No caso do Berger, nem chegou a lutar por um título de pilotos, mas a verdade é que, assim, ele naquela corrida em 97 na Alemanha com a Benetton foi um evento impressionante, porque o ritmo de corrida dele era alucinante. A melhor volta dele foi quase um segundo mais rápida que a do segundo colocado, nada mais nada menos que Michael Schumacher. Tudo bem que a Ferrari em 97 ainda estava se recuperando, ainda melhorando um pouco, mas o mais impressionante foi a disparidade dele para o Jean Alesi, que é um piloto que a gente sabe ser muito rápido. O Berger tirou o pé no final, depois que a vitória estava na mão, ganhou com 15 segundos de vantagem, mas se ele mantivesse o ritmo que ele estava rodando, ele teria ficado quase um minuto à frente do Alesi, numa pista que é aquele negócio, né? Ela é muito longa e tudo isso, mas a verdade é que assim, você não tem tantas curvas, e assim, você tem, obviamente, um controle grande do carro, porque é baixa pressão aerodinâmica, retas muito grandes, e assim, com baixa pressão aerodinâmica é difícil frear, mas ele se achou naquele fim de semana de um jeito que surpreendeu a todos, né? Superando o favoritismo das Williams, o Schumacher também, e foi uma corrida impecável, né? Foi uma maneira fantástica de ganhar pela última vez e conseguir a última vitória da tradicional equipe Benetton, que anos depois se despediria da Fórmula 1, mas sempre uma equipe que não era assim, podia ser até coadjuvante, mas nunca passava vergonha, né? A Benetton, todos os anos que esteve na Fórmula 1, conseguiu um pódio, né? E assim, é difícil você ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Ainda mais de um garagista. A Benetton não é uma empresa especializada em vender carros, entende? É uma equipe que veio para a Fórmula 1 e fez o seu trabalho. Ganhou 2 títulos mundiais de pilotos, um de construtores, muitas vitórias na categoria, vitórias com o Berger, vitórias com o Nelson Piquet, vitórias com o Michael Schumacher, com o Johnny Herbert. Muitos pilotos conseguiram ali fazer o seu nome ali com a Benetton, né? Fazer grandes desempenhos com esse carro. E essa equipe, ela marcou, assim, a história da Fórmula 1 nos anos 90 e até mesmo ali, acho que principalmente nos anos 90, a Benetton foi uma equipe muito importante na Fórmula 1. No final dos anos 80 ali era um pouco mais figurativo, mas era uma equipe que, assim, muita competência diante, assim, de uma competição tão agressiva contra gigantes na época, como a Williams, Ferrari e a McLaren, né? Então, a Benetton, ela teve sua última vitória nessa corrida do GP da Alemanha de 97, com um show de pilotagem de um Gerhard Berger que encerrou a carreira dele na Fórmula 1 com 10 vitórias, 45 pódios. Ele conseguiu mais voltas rápidas, por exemplo, que o próprio Ayrton Senna, né? Porque o Senna era muito rápido de classificação, mas na corrida, né, onde você também exige um pouco mais de gerenciamento de pneus, ele não era a especialidade dele. Ele gostava mesmo, era daquele ritmo mais alucinante. E ousa dizer, né, que o reabastecimento, essa nova era que a Fórmula 1 entrava em 94, seria até melhor para a maneira Ayrton Senna de pilotar, mas infelizmente a gente não teve o privilégio de ver isso, porque infelizmente ele morreu naquele acidente em Imola, né? Então assim, o Senna acho que teve 17 voltas mais rápidas na carreira. Então o Berger era um ótimo piloto de corrida, era um piloto que era rápido, era muito combativo, ótimo se defendendo em termos de posição e conseguiu vitórias muito espetaculares. Eu acho que às vezes a gente glorifica carreiras apenas dos grandes campeões, né? De Verstappen, Hamilton, Schumacher, Senna, Prost, Fangio, entende? A gente está sempre exaltando os caras que são o fino do fino, entende? Mas existem esses caras, né, como o Berger, que chegou na Fórmula 1 num lugar muito difícil de se alcançar e conseguiu, assim, coisas que são muito legais de se lembrar, como eu estou falando aqui dessa última corrida dele, uma performance fantástica. Ele tem memórias incríveis, carros incríveis que ele guiou por tanto tempo na categoria, os pódios, vitórias.
de ele conseguido chegar em terceiro lugar no campeonato de pilotos 3 vezes, isso não é pouca coisa, ainda mais alguns contextos que ele conseguiu fazer, então assim, acho que foi 3 vezes, 3 ou 2 vezes, me corrija se eu estiver errado aqui, acho que agora são 2, né, acho que na McLaren, me corrijam, essa é a minha resposta aí, me corrijam aí, eu quero saber quantas vezes o Berger ficou em terceiro no campeonato, mas fato é que assim, a carreira que é de se orgulhar, né? Tipo, tem muitas histórias para contar na categoria. Vai lembrar que depois o Berger ele foi responsável por trazer a BMW de volta à Fórmula 1 fornecendo motores e ele geriu a Toro Rosso de 2006 a 2008, né? Em 2008 a Toro Rosso que conseguiria sua vitória com o Sebastian Vettel. Depois disso ele vendeu por Dietrich Mateschitz a equipe oficialmente que virou completamente o plano B ali da Red Bull, embora já fosse antes, né? Não oficialmente, recebendo um grande investimento também já da equipe pai, né? Tipo assim podemos dizer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.